compliance, apesar de não ter uma tradução específica para o português, nada mais é do que o cumprimento das leis. O cumprimento das normas, o cumprimento das regras, o cumprimento de protocolos que nos são estabelecidos ou pelo poder público ou por um órgão de classe, no caso do nosso Código de Ética Médica, que o de 2018 está entrando em vigor agora, e aqui vale o registro que o primeiro Código de Ética Médica era o Código de Moral Médica, em 1929, que veio das mãos do sindicato, né, dos médicos. Então, o que hoje a gente tem, claro, em razão da mudança de legislação, nas mãos de uma autarquia, que é o Conselho Federal de Medicina, ele surgiu no nosso país, originariamente, das mãos de um sindicato. E esse código, quer dizer, aquele Código 29 está completando 90 anos agora, quando a gente tem esse nono instrumento de ética médica que é recém-nascido. Então, cumprir normas internas, cumprir normas externas que são aplicáveis a uma atividade. O termo compliance ele é muito empregado, é mais empregado hoje no que diz respeito ao combate à corrupção. O compliance, anticorrupção, é a menina dos olhos hoje, mas existem várias outras formas de se exercer o compliance ou vários outros aspectos do compliance, né? Então, o anticorrupção é esse primeiro. Nós temos o compliance concorrencial, como o presidente bem nos lembrou aqui. O compliance concorrencial, ele tem ganhado também espaço. Uma preocupação dos empresários, hoje, de entidades de classe, de entidades cooperativas, também tem ganhado espaço, porque a atuação da autoridade anticoncorrencial, no caso do Brasil, do CAD, do Conselho de Administração e Defesa Econômica, né, tem buscado uma atuação mais eficiente, mais eficaz no combate às práticas anticoncorrenciais, e esse nicho também do compliance, o compliance concorrencial tem crescido e, como o presidente lembrou, tem livrado muita gente de problemas. Às vezes, cria problemas quando há a sinalização num relatório de risco, de compliance, e as empresas, as entidades não agem como deveriam fazê-lo. Então, a gente teve casos já, por exemplo, de uma busca e apreensão numa empresa que estava sendo investigada por atuação anticoncorrencial e foi apreendido no gabinete do diretor jurídico da empresa um relatório de compliance onde o escritório de compliance dizia, ó, isso aqui está errado por isso, isso aqui está errado por isso, isso aqui está errado. E isso foi bater na mão da autoridade que estava investigando ele. Então, ali ele tinha todo o mapa do que já estava errado e foi só juntando mais provas para punir a empresa. Então, é um instrumento, sim, de defesa para a empresa, mas ela tem que cuidar bem desse instrumento. Porque se cair nas mãos da autoridade anticoncorrencial, da polícia, do Ministério Público, um instrumento que é sigiloso, que está dizendo o que é que aquela empresa, que é que aquela instituição está fazendo de errado, ali é mamão com açúcar, né? Melzinho na chupeta. A partir dali, a empresa está punida. Então, aquele é um documento que jamais poderia estar dentro da empresa. Compliance criminal. Com relação ao criminal, você vai ter vários aspectos criminais que podem afetar aquela atividade, afetar aquela empresa. Os crimes anticoncorrenciais, crimes contra as relações de consumo, crimes contra a saúde pública, crimes contra a vida, todos eles entram no compliance criminal. Crimes contra a ordem econômica,
aí entrando os crimes tributários, compliance trabalhista, e aí o compliance trabalhista ele tem aspectos específicos do trabalhador em saúde, né? Então, a proteção específica. Tem o compliance tributário, ou seja, o que é que a empresa tem que fazer para não incorrer em faltas perante o fisco, seja ele municipal, estadual ou federal. Compliance ambiental, compliance de consumo e de responsabilidade social, para citar alguns. O presidente falou, então estamos pensando em trabalhar o compliance da transparência, que é outro aspecto do compliance. Você mostrar seus números, mostrar quem se relaciona economicamente ou financeiramente com você, quais as empresas que patrocinam os eventos, quanto cada empresa dá, congresso tal teve quanto de patrocínio externo, quem patrocinou, etc, etc. Isso é transparência. Isso, nos Estados Unidos tem lei determinando essa transparência, aqui a gente não tem, ou não tem ainda, mas é um passo que precisa ser dado, sim, voluntariamente, ou, quem sabe, no futuro, obrigatoriamente. Além desses diversos aspectos do compliance, a gente tem regras específicas para cada área. A indústria tem suas regras de compliance, o comércio tem as suas, os serviços têm as suas, e dentro dos serviços, os serviços em saúde têm suas próprias regras de compliance. Como a noite é curta para se falar de todo tipo de compliance, nós pensamos os compliance de consumo, ou nas relações de consumo. Aqui cabe também um registro. Embora o nosso Código de Ética Médica ele diga que a relação médico-paciente não é uma relação de consumo, não tem sido essa a ideia, ou não tem sido nesse sentido as decisões judiciais. Eles apontam, sim, por uma relação de consumo, atípica porque prestada por um profissional liberal e, por isso, um tratamento um pouco diferenciado, mas relação de consumo. Então, é com essas decisões judiciais em mente que a gente trabalha. Então, compliance em saúde. Compliance em saúde é seguir, ou é o processo de seguir as regras, os regulamentos, a legislação relacionada à prática dos serviços em saúde. Essas regras, elas podem ser ditadas pelo hospital onde você trabalha, pela clínica onde você trabalha, pela cooperativa com a qual você trabalha, pelo plano de saúde para o qual você trabalha, que são as chamadas regras internas, que vão se aplicar só àquele grupo, àquele pequeno grupo de trabalho. Mas nós temos também as regras externas, que começam com a Constituição Federal. Se a gente está falando em regras de consumo, com o Código de Defesa do Consumidor, com o Código Civil, com o Código Penal, com o Código de Ética Médica, com o Código de Ética da sua profissão específica, né? E tudo isso, aí você fala Código de Ética Médica, Código de Ética dos outros conselhos, e também todas as resoluções baixadas por esses conselhos profissionais. Ou seja, não é pouca coisa. Na verdade, é muita coisa. E a possibilidade de algo sair errado também é grande.